Om Orjan Yujin Orjan San Pema Yesadum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Je Suda Drupche Jingir Lam Chir Je So Guru Pe Masi Je Hum Orjen Yujin Jan San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pe Ma Jun E Je Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Soda Druche Jinji Lab Che Je So Song Guru Pe Masi Je Hum Orjen Yujin Unjan San Pe Mage Salo Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je 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 Soda Druche Jinji Lab Che Je Su So Guru Pema Si Je Hum Orjen Yuje Nunjan San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je 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 Sundan Rumche Jinje Lab Che Je Su So Guru Pe Masi Je Hum Sanjin Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Jansu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nrula Pinchi Sanje Drupa Shuk Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Jansu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nrula Pinchi Sanje Drupa Shuk Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nrula Pinchi Sanje Drupa Shu. Então, hoje a gente vai retomar, então, depois de algumas semanas, né, que a gente fez uma pausa, estudo, né, a contemplação desse texto do Trungpa Rinpoche, né, que se chama Trabalho, Sexo e Dinheiro. Acho que tem algumas pessoas que estão vindo hoje. A gente está acompanhando um livro que tem tradução publicada em português, fácil de achar. Não tem digital, eu acho que não tem no Kindle, por exemplo. Mas a gente está lendo ele devagar e contemplando, né? E é um texto muito interessante porque o Trungpa, ele vai pegar esses temas, né, que eles são, assim, completamente centrais nas nossas vidas, e ele vai, então, oferecer uma leitura a partir do budismo desses assuntos, só que ele faz isso despido de uma linguagem técnica, assim, ele não vai ficar falando em Mahayana, Vajrayana, Hinayana, ele não passa muito pela terminologia que às vezes pode sequestrar, né, a nossa atenção para tentar se prender aos conceitos, e ele é como se emprestasse os olhos, né, de alguém que já atravessou essa floresta do Dharma e olha então agora para as coisas de uma forma muito direta, né? Então isso ajuda muito a gente. E
O capítulo que a gente vai olhar hoje, né, é o 4º capítulo, a gente ainda está mais ou menos no início do texto. Ele é o primeiro capítulo, né, o primeiro trecho que vai dedicar tempo, assim, a, a um dos temas, né? Então hoje é como se fosse o primeiro encontro que a gente vai efetivamente se debruçar sobre um desses 3 grandes temas que estão no título do livro, né? Os primeiros encontros que a gente fez, dos primeiros capítulos, é como se ele fizesse um sobrevoo de noções básicas, assim, do budismo e da nossa vida aqui, né? Como a gente entende ela no contexto diferente do contexto tibetano, que era o contexto dele, por exemplo, né? Então ele vai passear um pouco por como que a gente vai lidando com o trabalho, com o dinheiro, com família, com... É como que o budismo pode ser enxergado dentro dessas áreas, né? E a partir de hoje, então, a gente vai olhar mais especificamente para cada um desses temas, né? E ele vai começar pelo tema do trabalho. E ele vai usar muitas diferentes imagens que são interessantes para nós, né? Esse capítulo é um capítulo maior, ele tem acho que no mínimo umas 20 páginas, então a gente vai vendo bem devagar, porque ele vai trazendo vários itens assim que nos pegam, assim, que nos chamam a atenção, né? Desde o fato da gente, às vezes, ter uma rejeição, ele vai trabalhar nessa noção, né? A gente pode ter uma rejeição a certas formas de olhar para o trabalho, que são muito materialistas ou muito capitalistas, né? Ele chega a entrar nessa visão, assim. Ou então da gente dissociar um pouco o trabalho de uma visão mais profunda da prática espiritual. Ou então da gente usar o trabalho como uma válvula de escape, assim, a gente quer ocupar um espaço que a gente não sabe muito o que fazer com ele na nossa vida, a gente vai preenchendo ele com o trabalho. Ele vai pegando muitos diferentes diagnósticos, assim, que a gente pode reconhecer, que na verdade nos ajudam a pensar como que a gente mesmo está olhando para essa área na nossa própria vida, né? E o quanto que a gente está deixando o que a gente vai olhar como prática, o quanto que a gente está deixando essa área ser iluminada por isso, né? No sentido da gente pegar literalmente aquilo como se fosse uma vela, assim, uma lanterna e jogar a luz nessa área, né? Então, isso é um pouco o início da conversa que ele vai propor para nós aqui. Então, o 4º capítulo, ele tem um título bem bonito, né? Ele se chama Simplicidade e Consciência. Ele diz assim: existem 2 abordagens com relação ao trabalho que são muito comuns, que é o fundo que ele vai usar para conversar sobre isso, né? Então, existem 2 abordagens com relação ao trabalho que são muito comuns nos dias de hoje. A primeira, ele diz, é preencher um espaço de maneira a não haver lugar para o processo criativo. Essa é a primeira forma de se relacionar com o trabalho. Então, a gente preenche os espaços da nossa vida de forma a não deixar nada destampado. Então, a gente não tem um espaço que seria de um incômodo, né? A gente não deixa isso aparecer. Isso seria um extremo. O outro extremo seria a gente ficar com medo de um processo criativo e, portanto, a gente evita se envolver com ele. Esses são 2 exemplos de abordagem do ego ao trabalho. Então, aqui ele vai usar essa imagem do trabalho como associado ao processo criativo. Então, é uma imagem que ele vai usar que é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma relação, uma imagem do trabalho muito excessivamente prática, né? E aí ele joga um pouco de luz sobre como que aquilo nos afeta internamente. Então ele vai usar essa abordagem da criatividade. E ele também usa essa noção do ego, que especialmente no SEB, mas muitos mestres budistas não necessariamente usam assim, né, com tanta veemência essa expressão. Então o Trungpa ele volta bastante aqui, né? Mas ele vai explicando aos poucos o que ele quer dizer com isso. Então, são 2 abordagens que a gente tem com o trabalho, que é preencher o espaço das nossas vidas de maneira a não haver lugar
para o processo criativo, ou então ficar com medo do processo criativo e, portanto, evitar se envolver com ele. Ao preencher um espaço, ao invés de deixá-lo ser o que ele é e permitir que o processo criativo se desenvolva, o ego impõe automaticamente à nossa consciência a próxima pista do que está acontecendo. Isso ocorre porque nós temos medo de uma solução de continuidade, que nos forçaria a olhar para trás e ver a nossa origem fundamental. Ver a sua própria nudez é muito perturbador para o ego, pois isso traz para ele uma sensação de derrota. Portanto, quando percebe o espaço aberto, você fica com medo de iniciar qualquer processo criativo adicional que possa revelar novamente esse espaço. É como se a gente precisasse se manter ocupado constantemente, do contrário, tem uma sensação de um vazio, tem uma sensação de uma coisa que talvez não faça muito sentido e a gente não sabe muito bem onde encaixar aquilo. Então, essa, esse, essa quase urgência ou necessidade de se manter ocupado, se manter em movimento, né? Então, aqui ele começa a destrinchar isso. Ele diz assim: entender esse processo poderia nos ajudar a ir além da abordagem costumeira do senso comum que nós aplicamos ao trabalho. O que ele quer dizer com isso, né? Ele diz assim: em geral, quando concluímos que temos que trabalhar para ganhar dinheiro, nós simplesmente trabalhamos de uma maneira mecânica. E aí, quando nós sentimos que nós não precisamos mais trabalhar, nós passamos a fazer outra coisa qualquer. Com essa abordagem mecânica, não estabelecemos uma relação adequada com o trabalho em si. Trabalhar não significa apenas ganhar dinheiro e cumprir uma tarefa, ou simplesmente realizar algo com eficiência. Ou a gente imaginar que a gente está trabalhando para, enfim, depois fazer uma coisa que é mais importante, né? Que é uma visão também que a gente facilmente escorrega, né? Então ele vai dizer, trabalhar é criar. Trabalhar é criar. A resistência à criatividade, ela provém do desejo de não se relacionar com a Terra. Não se permitir uma associação com a Terra significa não ser capaz de apreciar as coisas corretamente, tais como elas são, ou não ser capaz de sentir verdadeiramente o vínculo entre nós e os objetos com que nós estamos lidando. Então, aqui é bonito, porque a criatividade não está necessariamente ligada a uma coisa assim etérea, né, de alguém que fica olhando para o céu, o espaço, mas uma coisa aterrada, que tem uma relação bastante consciente com tudo o que está acontecendo. Bastante aterrada. É desse local aterrado que a criatividade brota. Aí ele usa um exemplo. Se nós percebermos a nossa relação com uma flor silvestre, poderemos nos abaixar e sentir o seu perfume, sem preguiça de fazer isso. Quando ocorre essa espécie de comunicação fluida entre nós e um objeto, o ego não tem a oportunidade de digerir alguma coisa. Ele não recebe um relatório sobre nós e o nosso trabalho. É aqui que começa o problema, né? Começa a ficar uma relação neurótica, porque qualquer coisa que a gente faz tem essa imagem que ele usa que é muito boa, que tem alguém que está recebendo um relatório do que a gente está fazendo. No caso, é nós mesmos estamos fazendo um relatório constante, se aquilo está bom, se aquilo não está, se aquilo está bonito, se aquilo está feio, se aquilo está rápido, se aquilo está devagar. Esse processo é a gênese da neurose que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, ele está tentando mostrar como que a gente poderia gerar uma relação mais terra, assim, mais direta, né? Quando o nosso trabalho se torna uma comunicação natural, espontânea, o ego não tem oportunidade para agir como intermediário. Contudo, o que em geral acontece é que o ego tem mensageiros que trazem informações de volta para o seu quadro de controle. Então, ele as aceita ou rejeita. Tudo depende do que lhe cause prazer.
É um pouco os 12 elos, né? A gente vai fazendo as coisas, a gente gosta, não gosta, quer, não quer, e fica fixado e assim por diante, né? A gente aceita ou rejeita. Tudo depende do que causa prazer. Por outro lado, se nós temos uma comunicação boa, fluida com o trabalho, trabalhamos sem a autoridade do ego, o que é muito humilhante para ele. Agora ele começa a explicar um pouco isso, né? Ele diz assim, o ego, que ele não vai necessariamente definir assim filosoficamente, né? Ele diz assim, nasce da nossa confusão. A vidya, né? E a confusão nasce do pânico e do medo. Não existe um ego definitivo como tal. O ego, a identidade, é antes constituído de diferentes ingredientes. Portanto, eu não diria que ele seja especialmente mau, mas não é uma coisa muito sadia, porque começar com confusão, ignorância e medo é como tentar plantar cimento em pó, como se fosse semente. A sensação é de estar totalmente separado das demais coisas. É por isso que há pânico. Nós nos sentimos apartados de tudo mais, e por isso tremendamente inseguros, como se estivéssemos sozinhos no meio do deserto do Saara. Ou seja, uma mente neurótica, né, que a gente começa a gerar. Aí a gente passa a se sentir ameaçado por tudo. Aí começa um pânico. Uma vez começado o pânico, logo começa também a confusão. Porque quando entramos em pânico, não sabemos o que nós estamos fazendo. A ignorância assume o controle, para falar com crueza. Então, o ego, a identidade, ela não é criativa. Ele começa a usar uns exemplos, aí fica mais fácil a gente entender o que ele quer dizer, né? Então ele diz assim, querer preencher um espaço é uma resposta neurótica muito comum ao pânico. Nessas horas, o trabalho se torna um meio de fuga. Se você estiver enfrentando depressão ou medo, ou se a vida simplesmente não estiver correndo sem problemas, você logo começará a lustrar sua mesa, ou a arrancar as ervas daninhas do seu jardim. Sem demora, você tentará encontrar alguma coisa para fazer. É muito fácil ver isso, né? Porque esse alguma coisa para fazer não significa que a gente vai se levantar e começar a capinar, né? Carpir o lote, né? A gente pode começar a pegar o celular e ficar ocupado com alguma coisa, né? Ou a gente pega o controle da televisão e fica ocupado com alguma coisa. É o para onde a nossa mente corre diante do desconforto. É isso que ele está jogando luz aqui, né? Então a gente começa a procurar alguma coisa para fazer, para se manter ocupado. Essa é uma maneira de reagir fisicamente ao padrão mental dessa identidade, desse ego. No caso do trabalho, né? Nesse caso, o trabalhador não tem absolutamente nenhuma comunicação real com o seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho é só um meio de fuga, ou num nível mental, um pretexto para não encarar um problema básico. Então aqui a pessoa está envolvida no processo por impulso. Ela está procurando um tipo de prazer momentâneo. De certa maneira, ela está vivendo no agora, vivendo o instante. Mas esse é um modo errado de viver, o momento presente, porque a pessoa não se sente capaz de analisar o problema básico, fazer o retrospecto e aprender com isso. Por quê? Porque ela tenta automaticamente preencher algum espaço, um espaço físico. Só que esse espaço físico, ele também é um espaço mental, um espaço espiritual, por assim dizer, né? O espaço, qualquer canto vazio, parece assustá-la. Seja na agenda, seja no trabalho, seja em qualquer coisa, né? Então agora ele usa um exemplo muito bom. Ele diz assim, muitas vezes essa abordagem ela pode ser percebida no modo como a pessoa decora a sua casa. Então, por exemplo, sempre que tem uma parede vazia, ela coloca alguma coisa sobre ela. Se um espaço ficar vazio, ela pendura um quadro.
ou então ocupa o espaço vazio com um móvel. Cada vez que tem uma sensação de espaço, ela preenche a lacuna. Por isso, o seu estilo de decoração interior é de preencher completamente as salas. Aí o espaço, ele vai ficando cada vez mais atravancado. E quanto mais atravancado ele estiver, mais confortável se sentirá a pessoa, porque ela não precisará lidar com áreas desconhecidas, indeterminadas. Então aqui é uma paisagem que a gente pode se encontrar, né? Ela também pode estar ligada ao fato da pessoa, a gente tá sempre com uma sensação que não tem tempo, que a gente sempre tem muita coisa para fazer, né? Aí a gente está sempre ocupado. E é muito louco, porque hoje em dia é um motivo quase de orgulho a gente se sentir ocupado com muita coisa para fazer, né? Então a gente está com a agenda cheia. Então significa que está andando tudo muito bem, assim, a gente está super ocupado, a gente está sem espaço nenhum. Então está andando tudo super bem na vida, né? Porque a gente não tem espaço para nada. Então isso aqui ele falou da decoração da casa, né? Agora ele vai usar outra. Ele diz assim: eis um outro aspecto desse tipo de manifestação. Quando uma pessoa vê um pouco de pó em algum lugar, ela sente que essa pequena quantidade de pó é tão importante que é preciso limpar imediatamente. Isso é bonito de ver assim que a gente termina de fazer faxina, né? Porque aí é como se o radar tivesse ainda mais aceso, assim, ele está mais ligado, né? Aí a gente fica mais sensível. É o primeiro que entrar dentro de casa, o primeiro prato sujo, né? Aquilo dá um... A gente está mais sensível a essa parte, né? Então aquilo é tão importante que é preciso limpar imediatamente. Por quê? Porque cada partícula de pó se transforma numa invasão do seu espaço. E aí tem de limpar e preencher. Ocupa-se o tempo todo em preencher vazios. Então aqui é uma paisagem, né? Uma paisagem de onde pode ser que o trabalho esteja acontecendo para nós, né? Não importa bem o tipo de trabalho, mas ele pode ser, ele pode internamente em nós estar cumprindo esse papel de ocupar esses espaços, né? Que a gente não sabe muito bem como lidar com eles, aí fica botando trabalho no lugar do buraco esse, né? Do buraco. Aí ele segue, o Trungpa dizendo, né? O Trungpa diz assim: muitas pessoas sofrem dessa neurose de encher o espaço. Quando elas se aposentam, elas procuram imediatamente um outro trabalho para se manter ocupadas. Sem isso, elas ficariam com medo de perder o entusiasmo, a sensação de estar constantemente avançando. Apenas seguir em frente e fazer alguma coisa torna-se a sua ocupação, que é um processo muito neurótico. Que é onde vai transmigrando, né? Não tem alguma coisa realmente que aconteça, né? Isso aqui é um extremo, ele vai dizer, né? Isso é um extremo de se manter ocupado com o trabalho para não, enfim, olhar para dentro. Essa é a abordagem de ocupar os espaços. A outra, que ele citou lá no primeiro parágrafo, é o do medo, né? Então ele diz assim, a outra abordagem, que é baseada no medo da criatividade, é da pessoa que resiste a assumir o emprego, ou então a trabalhar. Essa abordagem, ela revela uma espécie de cegueira, já que a pessoa não utiliza a própria inteligência. Nas décadas de 60 e 70, muitos jovens repudiavam a necessidade de trabalhar, porque era a época da contracultura, né? Então aquilo era visto como uma espécie de protesto, uma espécie de indignação social, assim, contra o sistema não trabalhar num sentido social que se imaginava, né? Eles repudiavam a necessidade de trabalhar. Esse protesto, ele era uma espécie de recusa a aceitar os aspectos práticos da vida, uma recusa a se ligar com a própria terra.
A gente não olha desse jeito, mas é tão bonito, né? Porque é uma forma de a pessoa retribuir um pouco o que a própria terra oferece para ela. O trabalho, ele pode ser visto dessa forma, né? Uma maneira da gente retribuir o que a terra nos ofereceu. Isso ele vai usar essa expressão de se religar-se com a própria terra. Essa atitude é muito significativa. Qualquer ser humano, jovem ou velho, ele tem uma inteligência muito grande. Por causa dessa inteligência, ele sabe dos problemas que enfrentará caso inicie um processo criativo. O problema que essas pessoas temem é, depois que elas começarem, não poderão mais parar. Terão de continuar envolvidas. Um tipo de trabalho leva a outro. Isso é, trabalhar consigo mesmo é um processo sem fim. A pessoa não quer ficar presa, ela não quer se sentir amarrada, ela não quer compromisso. Então ela evita entrar em alguma coisa que daqui ela dá uma olhada e daqui a pouco não consegue sair para fazer alguma outra coisa. A Trungpa diz assim, discutir essas abordagens ao trabalho é muito importante, porque nós precisamos compreender que tudo o que nós fazemos repercute fisicamente no nosso estado de espírito. Qualquer movimento feito num nível físico tem um significado no nível espiritual. Isso pode soar irreal, mas é assim mesmo. Quando eu falo aqui sobre espiritualidade, eu não me refiro a atitudes pietistas ou religiosas. São de piedade, né, ou religiosas. Aqui a espiritualidade significa a verdade, instantaneidade dos fatos naturais da vida. Toda situação influi na psicologia da pessoa, sobre a sua psicologia verdadeira, ou o aspecto absoluto da mente. Então aqui ele usa um exemplo muito bom, que ele diz assim, uma pessoa, ela pode ser muitíssimo inteligente, muito inteligente, e se recusar a trabalhar. Quando ela é demasiadamente preguiçosa para se dedicar a qualquer atividade. Ela prefere sonhar acordada, ou então pensar em alguma outra coisa. Para mim, isso é uma espécie de postura anárquica, porque se você faz algo construtivo e prático, você beneficia a sociedade. Isso significa cuidar de algo, o que parece ser muito ameaçador para esse tipo de pessoa, porque ela não quer ajudar a preservar ou a melhorar a sociedade. Mesmo que você seja contra o materialismo da sociedade e não queira incentivá-lo, se recusar a trabalhar é entender tudo errado. Esse ponto aqui é super importante, né? E segue atual. É como lidar como se fosse uma resposta política ou de ativismo, né? Diante do materialismo que a gente reconhece. Recusar a trabalhar é entender tudo errado. Fugir do trabalho, das atividades práticas, não leva a nada. Mais do que qualquer coisa, isso só aumentará a sua própria negatividade. Porque a pessoa vai ficando muito autocentrada. Não fazendo coisa nenhuma para ajudar, você meramente terá a sensação de ser inútil para a sociedade. E se você realmente levar essa espécie de omissão à sua conclusão lógica, então você não deveria nem comer, nem mesmo respirar, porque o ar que você respira pertence ao mundo ou à sociedade. Essa abordagem pode levar a extremos, implicando, por exemplo, que você nem mesmo deveria existir. Então, o Trungpa também não alivia, né? Eu imagino o quanto que ele não devia lidar com uma galera bicho-grilo, assim, que corria de qualquer tipo de sensação de compromisso ou formalidade, e aquilo tinha um total espelhamento na forma como eles encaravam a vida de uma forma profunda, encaravam a prática, né, a espiritualidade de uma forma profunda. Porque a espiritualidade de uma forma profunda é se relacionar com a terra, né, é se relacionar com as coisas como elas são, isso que ele está dizendo. E que uma vez que a gente está interligado,
a gente tem um débito, porque se a gente respira, se a gente tem água, se a gente tem comida, é porque tem alguma coisa nos oferecendo isso, né? E o que que a gente faz para retribuir isso, né? A prática é sobre isso, né? Trabalho é sobre isso. Então aqui começa essa discussão muito maravilhosa que ele oferece, que é esses termos que a gente vai chamar de materialismo, né, o capitalismo, como a gente quiser, né? Ele aqui não se preocupa muito em definir o conceito, mas é a ideia, né? A ideia que nos interessa, né? Então ele diz assim: existe uma grande confusão sobre o materialismo e a sociedade. Apenas tomar conta da sua própria empresa, ou mesmo administrar um negócio, não implica materialismo. Não tem nada de errado com tudo isso. O que realmente gera uma visão materialista da sociedade é o materialismo psicológico. O materialismo vem associado a um tipo de filosofia contagiante, que é transmitido oralmente de pessoa para pessoa e ensinado a todos por meio dos exemplos. Uma pessoa aprende isso de outra, a pessoa aprende isso, a gente aprende isso da sociedade, nas escolas, a gente é ensinado a isso não é natural. É assim que o materialismo psicológico funciona. Contudo, tentar evitar essa contaminação unicamente não fazendo nada, não ligando absolutamente para coisa alguma, simplesmente não funciona. Não fazer nada é uma forma de preguiça. E para sermos preguiçosos, nós temos de desenvolver um certo tipo de inteligência. É. Na realidade, a preguiça pressupõe uma inteligência tremenda. Por quê? Porque quando você é preguiçoso, tão logo você sente vontade de fazer alguma coisa, imediatamente lhe vem à mente algum pretexto para não fazê-la. Deixa a vontade passar, né? E a gente inventa alguma desculpa para não ter feito, né? Aí, mais tarde, você poderá dizer: bom, eu não fiz porque eu não tive tempo, ou porque ocorreu esse ou aquele incidente e aí me impediu de fazer. Eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. Essa resposta automática, ela é muito conveniente. A pessoa tem que ser muito inteligente para encontrar esse tipo de desculpa. Há uma enorme inteligência contida na preguiça. A gente nunca olha desse jeito, né? É como se fosse uma coisa burra, né? Mas tem que ter uma malandragem dentro da preguiça, que a pessoa começa sendo malandra com ela mesma, né? É uma enorme inteligência contida na preguiça. Só que é uma inteligência mal empregada, vamos dizer assim, né? A melhor maneira de usar a inteligência é aprender a perceber qual é a ação mais indicada para determinada situação. Isso aqui é super importante, né? Qual que é a ação mais indicada para determinada situação? É a gente parar e voltar para o lugar que a gente está, né? O quanto que a gente está dando conta, como que a gente imagina que os outros estão dando conta naquele momento. Para tanto, a gente tem que se relacionar com a Terra tão diretamente quanto possível. Fato interessante, nós chamamos isso de estar aterrado. Nessa abordagem, nós não consideramos o trabalho apenas uma tarefa, mas também uma maneira de nos expressarmos. E o que seria isso? Isso pode ser cuidar do jardim, fazer um trabalho doméstico, cozinhar, lavar pratos, qualquer coisa. Não são propriamente tarefas, mas aquilo que deve ser feito porque a natureza exige atenção. Quando você deixa alguma coisa por fazer, ou não desempenha sequer tarefas insignificantes como cozinhar com atenção plena e adequada e clareza de pensamento, o que se segue é sempre uma espécie de caos. É tipo, a pessoa está cozinhando, ela está respondendo mensagem, ela está conversando com alguém, ela bota uma música para ouvir, aí de repente chega alguém, e aí a coisa toda começa, a gente vai fazer uma outra coisa enquanto tem alguma panela no fogo, e aí aquilo vai virando uma loucura. É um caos.
Isso ocorre porque você não estabelece a devida conexão e não expressa corretamente o seu amor pela terra. Você vai quebrar um prato, vai derramar algo, a comida vai sair ruim, alguma coisa vai dar errado. A natureza tende a reagir com muita sensibilidade dessa forma. Se você não sentir uma ligação entre você mesmo e o seu trabalho, o resultado será o caos. O quão presente a gente está, né? Aqui não é força, assim, de chamar a atenção plena, mas o quanto que a gente está percebendo realmente o que está acontecendo. Aí ele usa um exemplo do Zen, né? Ele diz assim: o estado de espírito equilibrado depende do modo como você faz as coisas. Enche uma xícara de chá e depois adiciona, o açúcar e o leite. Então, por exemplo, a gente vai preparar um chá. Aqui um chá inglês, né? Porque eles botam leite. A xícara de chá, açúcar e leite. Talvez isso pareça insignificante, mas tem muita importância. Sempre é possível dizer se uma pessoa se sente a atividade que ela está engajada como um ato de se relacionar com a Terra, ou se ela considera algo de menor importância. Ela faz porque precisa fazer. Se a pessoa não estiver tendo uma boa relação com a Terra, você sempre perceberá nela uma certa falta de destreza, mesmo que pareça estar trabalhando bem. Isso é muito evidente e fácil de sentir. Isso aqui é muito legal de olhar, né? Isso aqui é super legal de olhar. Ou seja, quanto que a gente sente que a gente está ali completamente dentro da atividade que a gente está fazendo, ou que a gente está fazendo para cumprir tarefa, né? Uma coisa meio burocrática. Por quê? Isso que parece alguma coisa pequena, né? Isso, na verdade, se aplica à maneira como você conduz a sua vida, de um modo geral. Toda situação, ela tem um valor espiritual. Se você não sente cada passo que você dá, de novo, não é uma coisa assim, foco de atenção plena que a gente pode ficar nervoso de se estar atento ou não estar, não é sobre isso, né? Mas, de fato, é o quão presente a gente está ali. Se a gente não sente cada passo que dá, o padrão mental se torna caótico e você começa a se perguntar de onde vêm tantos problemas. Eles simplesmente vão irromper do nada, porque são sinais de partes da sua vida que você não está dando atenção. Os problemas estão dizendo, tem alguma coisa errada e nós queremos a sua atenção. Geralmente as áreas da vida que começam a dar problema, né, elas significam áreas que a gente não vinha olhando, porque a gente talvez estava considerando elas menores, estava considerando elas algo que não era assim, a coisa que a gente deveria de fato prestar atenção. A gente vai botando meio de lado, sim, vai levando, né? Mas aquilo vai aumentando, né? Como uma pilha, assim, que vai aumentando. Aí uma hora aquilo irrompe simplesmente diante de nós, né? É muito interessante perceber isso. Porque aqui é como se ele tivesse pegando essa instrução clássica, né? Que, por exemplo, no caso de quem tem conexão com o budismo, vai se perguntar, bom, e aí, quanto tempo de prática eu tenho que fazer? Bom, a pessoa tem que fazer, ela tem que transformar o dia em prática, né? Como fazer isso, transformar o dia em prática, né? Como não achar que o que ela está fazendo de prática é só o que está acontecendo eventualmente quando ela senta? Porque a gente vai estar sempre em desvantagem, né? Então, o quão aberto a gente está às coisas que a gente está fazendo. É interessante ver os relatos, assim, desses mestres, né? Porque a gente vai ver, eles vão fazendo as coisas sempre sem muita pressa. Isso é uma coisa, assim, quase evidente de perceber, né? Eles vão fazendo uma coisa de cada vez, de maneira constante, mas não tem uma desatenção ali, né? Eles estão ali, né? Uma vez eu perguntei para o Lima como é que ele conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ele disse: "Olha, quando eu chego numa cidade, num lugar, eu estou naquela cidade, eu estou ali.
Aí eu tô ali, ajudo a resolver os problemas dali. Aí quando eu vou embora, eu chego numa outra cidade, aí eu chego naquela outra cidade. Aí eu chego lá, vou fazer as coisas que tem que fazer lá. Aí eu chego em casa, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa. Então, o que nos rouba a energia é que a gente está num lugar pensando em outra, né? A gente está fazendo uma coisa pensando em outra. A gente está sempre dividido, tem uma tensão no ar. Então a gente nunca está de fato numa única coisa, né? Pode ser que a gente guarde também uma sensação de que aquilo que a gente está fazendo, a gente espera terminar o mais rápido possível para então fazer uma coisa que parece que é mais importante ainda. Essas partes que a gente vai deixando para trás como menos importantes, elas vão se acumulando até elas eclodirem como um vulcão em algum momento, né? E aí vão despejar um monte de lava por cima de nós, né? Com certeza. Então, as situações da vida, né, não importa quais sejam, elas vão solicitar a nossa atenção. Porque você se recusa, o Trumpa dizendo, né? Você se recusa a ver as sutilezas da vida. Como se a gente não desse o nascimento para aquela atividade, seja ela qual for, como alguma coisa que possa se tornar algo mais profundo. A gente vai olhando aquilo como excessivamente banal, assim, cotidiano, né? Menor até. E aqui ele está desfazendo isso. Agora, se você é capaz de vê-las, essas situações da vida, todas elas, ficar atento, aí elas não vão reclamar sua atenção. Aí o Trumpa diz uma coisa interessante, né? Ele diz assim, aqui é impossível trapacear. Você não pode fazer de conta que é capaz de encher uma xícara de chá elegantemente. Você não pode fingir isso. Você não consegue enganar que você, de repente, é elegante fazendo alguma coisa que você, no fundo, não queria estar fazendo, né? Você não pode fingir. Você não consegue enganar. Pelo contrário, você realmente tem que sentir o que você faz. Tem que sentir a terra. Você tem que sentir a sua conexão com ela. Então, depois de ter começado assim, você precisará terminar tudo mais, segundo esse mesmo processo de trabalho. Eu venho aqui falando apenas sobre situações domésticas, mas o mesmo se aplica a quaisquer outras. É muito interessante observar a cerimônia japonesa do chá. Ela começa pela reunião dos elementos necessários, que são a tigela e o guardanapo, o batedor, a água fervente e assim por diante. Pensem, né? A gente vai ao supermercado, compra um saquinho, bota numa xícara, bota a água, tá pronto. Vê, tigela, guardanapo, batedor, água e assim por diante. Ele nem descreve tudo. Tudo é feito metodicamente, de maneira apropriada. Depois, o chá é servido e os convidados bebem sem pressa, com a sensação de estar fazendo tudo na forma correta. Mas veja que interessante, a cerimônia ela também inclui o modo correto de limpar as tigelas e de retirar elas para guardar. Guardar é tão importante quanto arrumar o espaço no começo. Isso aqui é muito profundo, porque em geral, quando nós sentimos o primeiro impulso para fazer alguma coisa, vamos falar outra vez de cozinhar. A gente costuma reunir uma porção de ingredientes, picar eles, cozinhar eles com grande entusiasmo. Só que depois de picar, cozinhar, esvaziar o prato, com frequência nós simplesmente deixamos tudo espalhado. A gente não pensa que a gente tem que limpar. A gente espera que um voluntário apareça e nos ajude a concluir a tarefa. Se for um voluntário assim prestativo, ele não vai dizer absolutamente nada. Ele vai simplesmente lavar os nossos pratos tranquilamente e guardará tudo antes mesmo que percebemos a sua presença. Só que não é isso que a gente quer. Aqui é muito interessante porque ele vai mostrando como que a gente, especialmente aqui
na forma como a gente olha a vida nos dias de hoje, né, a gente tem uma propaganda muito forte, assim, principalmente do aspecto inicial das coisas, né. A gente não tem cerimônias a gente não tem uma valorização do aspecto de encerramento dos ciclos, mas sempre do início dos ciclos, vamos dizer assim, né. Mas o fechamento é como se fosse algo que a gente sempre fosse deixando, que aqui é lavar a louça, né. É bonito, é tipo ver, programa de culinária, né, porque eles vão botando tudo em muitos potinhos, mas aquilo vai acumulando de tal jeito que se fosse a gente que tivesse que fazer com aquele tanto de potinho, seria inviável, assim, completamente inviável, né. Quantidade de potinho que os caras sujam, não faz sentido. Mas é isso, a gente vai mostrando só uma parte das coisas, né, a gente vai estimulando uma parte das coisas. Só que as coisas elas têm um ciclo sempre, né. Elas têm um ciclo, as coisas começam, uma hora elas terminam. Elas se juntam, uma hora elas se separam. Aí tem um ciclo completo, né. E aqui ele está convidando a gente a perceber que as atividades todas têm um ciclo. E isso faz parte, o fato aqui de reconhecer isso é parte dessa noção do trabalho, né. E ele fala sobre isso agora, né, o Trungpa diz assim: "Na roda viva da existência materialista, a publicidade nos convida a comprar um sem número de coisas que são produzidas, só que ninguém explica como é que a gente vai jogar elas fora". É tipo isso, a gente não ninguém explica para nós o que fazer com aquilo, né. Já começa que a gente compra alguma coisa que tem às vezes conjuntos de embalagens completamente desnecessários, né. E aí a gente já gera lixo, bom, é tipo presente de Natal, né, o presente em geral, a gente já gera lixo só de olhar para ele, né, porque a gente já abriu, já virou lixo. Então tem esse como se livrar, né, disso que parece que vira lixo. Esse parece ser o nosso maior problema. Aí ele diz assim: "Essa é uma variante de um ditado tibetano que eu já citei. É melhor não começar nada, mas se você começar, limpe a bagunça que fez". Portanto, o desafio não é só o trabalho em si, mas também a forma de terminar o trabalho corretamente, a forma de encerrar um ciclo de maneira completa, né. Perceber que aquilo também tem um ciclo, né, que a gente está implicado naquele ciclo. A nossa abordagem para o trabalho no mundo lá fora, para além da situação doméstica, é extremamente importante. Se você não usa o trabalho como uma fuga ou como uma forma de ignorar a sua existência básica, então trabalhar é muito bom. Quer você tenha o seu próprio negócio ou você seja um empregado, trabalhar é muito importante. É tremendamente importante, especialmente caso você esteja interessado no desenvolvimento espiritual, porque as dificuldades em trabalhar com você mesmo, elas sempre aparecem no seu relacionamento com as outras pessoas. E com a desordem associada no contato com os seres humanos e com as coisas. Então, as dificuldades que a gente vai vendo nas relações que surgem no trabalho, né, no contato com as pessoas que a gente acaba trabalhando, elas espelham dificuldades que a gente já tem com a gente mesmo, né. A gente já tem aquela predisposição de aquelas áreas da nossa vida que afloram no contato com pessoas, elas já são áreas nossas que a gente já tem uma sensibilidade e não sabe direito como lidar, né. Então é como se elas ficassem evidentes. Então, isso é um dos meios mais sutis para gerar autodisciplina e resolver essas dificuldades. Se você trabalha numa fábrica, não menospreze os outros como meros operários ou fabricantes de objetos materiais. Você pode aprender muitíssimo com o seu emprego fabril e com seus colegas de trabalho. E aqui ele diz uma coisa que é super importante nos dias de hoje, né? Os praticantes em geral, ele diz assim:
Muitos dos problemas que as pessoas têm no relacionamento com o trabalho vêm de uma pseudo-sofisticação da mente analítica. Você não quer de modo algum se empenhar fisicamente. Você quer trabalhar apenas intelectual ou mentalmente. E esse é um problema espiritual que ocorre quando a pessoa interessada no desenvolvimento espiritual, ela pensa apenas nos termos da importância da mente. É como se essa coisa mais filosófica fosse então roubando a cena das coisas práticas do mundo. E não é isso. Não é isso. Então esse é um problema espiritual. Ele ocorre quando a pessoa interessada no desenvolvimento espiritual pensa em termos da importância da mente. Nós gostaríamos de ter uma compreensão mais profunda ou mais elevada, aquela compreensão misteriosa, mais elevada, mais profunda das coisas, seja lá o que for isso que possa ser, o que isso queira significar. De fato, as pessoas mais elevadas, mais profundas e mais transcendentais, as coisas mais elevadas, existem na pia da cozinha, existem na fábrica. Essas situações, elas talvez não sejam muito agradáveis, nem tão fascinantes, quanto ler sobre experiências espirituais, mas nelas existe a verdadeira realidade. Trabalhar com pessoas, descobrir sua simplicidade, assim como enfrentar todos os problemas que atravessam o nosso caminho, confere uma tremenda profundidade à nossa experiência. Se você estiver efetivamente trabalhando numa fábrica ou tocando o seu próprio negócio, você encontrará todo tipo de pessoas e coisas que repercutirão no seu próprio estado de espírito. Tem uma simplicidade sutil no modo como nós enfrentamos as situações comuns do trabalho. A espiritualidade do terra a terra, quase diríamos do tipo camponês, é algo que frequentemente nos falta muito. Essa qualidade tribal ou camponesa é uma das qualidades mais bonitas, sadias e equilibradas que existem. Isso aqui é super bonito, né? Porque a gente vai ficando tão teórico que a gente vai perdendo essa conexão terra com as coisas, que é justamente o que mantém a nossa sanidade, né? E aí aquilo vai ficando completamente desequilibrado. A gente vai vendo assim, por exemplo, tem muito mérito da pessoa querer, vamos supor, pensando no caso do Dharma, né? A pessoa quer fazer prática, tem muito mérito. Então a pessoa diz, não, eu não quero me envolver com outras coisas, eu quero só praticar. Só que se aquilo de alguma forma não gerar um mérito por dentro da pessoa, daqui a pouco os outros pode ser que comecem a olhar para a pessoa, pensa, bom, mas nós estamos aí trabalhando para a pessoa fazer prática, e aí? O que a gente ganha com isso, né? O que acontece? Pode ser que a própria pessoa comece a se sentir meio inútil também, né? Porque ela está lá parada e todo mundo correndo ao redor para fazer as coisas acontecerem para ela, enfim, tão bonita fazer as práticas, né? Então pode ser que a própria pessoa comece a achar que ela está perdendo tempo, ou que ela está pesando sobre os outros, né? Então, por isso que tem sempre essa noção de méritos e sabedoria. Tem que ter mérito envolvido no que a gente estiver fazendo. Aí as transformações vão acontecendo. Mas se não tiver mérito, por mais profundo que pareça que a pessoa quer fazer, o apoio vai começar a desaparecer. Então esse é um ponto bem importante também. E o mérito vem dessa qualidade de simplicidade, vem dessa qualidade da pessoa oferecer a energia, o tempo e a própria habilidade que ela tiver para as coisas, né? Se você tiver essa qualidade de simplicidade ligada à terra, então, de fato, você não terá problemas com a sua mente. Tudo funcionará de uma maneira equilibrada, ligada à terra. Tudo será tratado correta, completa e simplesmente. Quando nós consideramos, por exemplo, os povos nativos da Índia, do México, dos Estados Unidos, do Brasil, nós descobrimos que eles são saudáveis porque estão ligados à terra. E eles são saudáveis porque eles resolvem pessoalmente as situações. Eles são fortes, sérios e rudes. Só que, observando eles, é quase impossível pensar que eles possam perder a cabeça.
porque tem alguma coisa neles de sólida e de prática. Pessoas do passado, como Buda, como Cristo, eles eram pessoas desse tipo. Eles passavam muito tempo com camponeses e com gente simples. As pessoas que escreveram os Vedas, o Dhammapada, todas as grandes escrituras, não eram intelectuais pomposos, eram pessoas simples. Elas viviam uma vida muito singela. Elas iam buscar a própria água, elas cortavam a própria lenha para fazer o seu chá, sua sopa. Elas aprenderam a executar tarefas domésticas e a viver de um modo rústico. Isso aqui é muito profundo, né? Porque a gente vai vendo que a nossa neurose vai ampliando à medida que a gente vai se desconectando de uma coisa absurdamente simples das coisas, da vida, né? Então aqui tem um nível de sanidade associado a isso, né? A gente vai vendo muitas vezes esses movimentos ensandecidos, né? Eles estão ligados a uma desconexão de um mínimo de fio terra, assim, com a realidade, né? E aí aquilo vai ficando tão abstrato que as realidades vão ficando literalmente paralelas, né? A gente não sabe onde é que está a pessoa, porque nem ela sabe onde é que ela está. Ela perdeu uma sanidade, assim, um fio terra básico, né? Nós vamos parar nesse ponto, porque aqui já tem muita informação, né? Muita informação. E aí depois semana que vem a gente volta para seguir mais um pouco essa forma que ele começa a trabalhar, que é muito interessante, que é como que a gente pode olhar de um jeito mais aterrado, né? Mais aterrado. Mas essa descrição final aqui eu gostei muito, né? Quando você vai ver os povos tibetanos, por exemplo, né? Você vai à Índia, ao Nepal, ao próprio Tibete, você vê os tibetanos, parece um monolito, né? O corpo deles, né? A própria presença deles tem uma coisa completamente aterrada, né? Então a gente vai vendo a loucura que a gente vai vivendo pela abstração que a gente vai vivendo nos mundos, né? Mais etéreos, assim, abstratos, né? E aquilo vai distanciando um pouco a gente, ou bastante, de uma coisa prática, né? Mas eu queria, enfim, essas palavras aqui que fossem um pouco uma base para a gente conversar em cima, né, dessas ideias todas aqui que o Trumpa trouxe, né, e que fazem a gente pensar. Sempre tem alguma coisa que nos cutuca de algum lado, né, que nos faz pensar, né. Oi, Francisco. Oi, é bastante interessante essas colocações aí. Agora, a realidade que a gente vive, assim, desde criança, é, é bem diferente, né? No caso da época que ele viveu aí nos Estados Unidos, era uma época, assim, de uma liberação, assim, que as pessoas estavam meio saturadas daquele esquema massificante americano, né? Dinheiro e dinheiro e tudo mais, né? Assim, vendo o que eu vivi, por exemplo, a situação, eu acho assim a situação interessante, porque à medida que você vai crescendo, a gente vai observando o que tem em volta e o que a gente ouve, né? Os colegas, eles falam o que eles vão ser, o que eles vão fazer, a família diz o que ela gostaria que você fosse, o primo ou a tia ou o tio falam determinadas coisas, então você vai absorvendo uma série de informações e também, junto com isso, tudo com conteúdo e um conceito de trabalho que é bastante diferente de algo assim que pode realmente fazer bem, entendeu?
Então, é como se a gente tivesse que copiar várias coisas ou mesmo assim acabar seguindo um esquema pré-fabricado e que mais tarde, lá na frente, pode complicar. Então, você vê pessoas assim que realmente não querem fazer absolutamente nada, que são bastante criticadas, né? Tem aquelas pessoas de óculos de fundo de garrafa que estão assim com aquela visão bancária já desenhada na, na testa. Então, assim, tem várias situações diferentes assim que a gente vai vendo, vai comparando e tirando, assim, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, e tentando escapulir, né, dessa pressão a nível de trabalho, porque o conceito, isso a gente não aprende em casa muito, a gente só observa, né, o que o pai faz, o que a mãe faz, ou o que o irmão mais velho faz, mas a gente não recebe assim um ensinamento em cima dessas coisas. De repente você está estudando, daqui a pouco você já está dentro da faculdade, né, e meio perdido, assim, sem entender o que está acontecendo. Mas eu acho bastante interessante isso que o Trumpa fala, mas eu vejo assim, a dificuldade e onde a gente acaba caindo ao longo dos anos, à medida que vai crescendo em cada fase, da infância, puberdade, adolescência, juventude e tal. E quando você vê, você já caiu num esquema que é aquilo que o Lama fala, né? Daqui a pouco você está num trabalho que você está nele há 10, 15, 30 anos e você ainda não se tocou que você foi abduzido por um sistema bastante complicado. Então, eu considero que a nível de trabalho, a princípio, o menos arriscado seria aquele trabalho que realmente tem mais ligação com a natureza, com a terra, né? E, no caso, Gurdjieff, ele colocava sempre a posição do homem que trabalhava com terra, assim, como se ele tivesse uma posição privilegiada, porque ele não estava sendo pressionado por um sistema massificante, assim, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele estava em contato com a natureza e ele sentindo as coisas de perto, trabalhando com as mãos, e ele sabendo, por exemplo, a lua que você corta uma determinada madeira, quando você deve plantar, quando você não deve plantar. Então, isso, ia, ao mesmo tempo que ele fazia alguma coisa fora, ele também fazia dentro, ao mesmo tempo que ele estava trabalhando em algo que ele ia comer, construindo, ou às vezes construindo o próprio curral, a própria porteira, ou construindo a própria casa, botando o telhado da casa, aquilo ia causando uma transformação interna, né? E aí, de repente, quando uma pessoa de fora fosse visitar uma pessoa dessa, uma pessoa da cidade, uma cidade grande, ela chega num lugar, ela fica meio perdida, assim, né? Porque ela não sabe o porquê daquilo tudo, como é que surgiu aquilo tudo, ela não entende. Ela tem até medo de tirar o sapato e colocar o pé no chão, porque pode ter formiga, né? Ou então pode ter mosquito que vai picar, ou cobra, ou sapo. Então, assim, existem coisas que são meio complicadas, assim, né? Eu estou tentando falar um pouco, assim, da minha parte, eu procurei assim, escapulir de certas coisas que pudessem me deixar assim, meio distante de mim mesmo, e procurei uma atividade que tivesse um pouco a ver também com a busca interior e tudo mais. De certa forma, eu acho que eu fui privilegiado de várias maneiras, mas mesmo assim eu acho que é muito complicado essa questão do trabalho, porque a gente é meio fabricado ou
domesticado para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Para ter sucesso, para vencer na vida. Vencer não sei o que, né? Mas vencer na vida, para ter essa folga aí que nunca chega, né? É como você falou, quando chega na aposentadoria, quer fazer outra coisa porque também não consegue ficar parado, né? E então eu vejo muito ensinamento nessas palavras do Trumpa, mas também vejo que a nossa condição geral, quando a gente não tem uma tradição que ensina as coisas, como o budismo e outras, né? O sufismo, o próprio Gurdjieff que eu citei, né? A pessoa acaba... Eu já vi, por exemplo, pessoas... Aliás, eu acho que até pouco tempo, há 10 anos atrás, eu tinha propriedade rural e eu tive contato com terra, gostava, né? Inclusive, a minha intenção era passar o resto da minha vida para lá, mas a coisa não deu muito certo. Mas eu conheci pessoas, vizinhos meus, assim, que estavam trabalhando com terra, plantando café, que aqui no Espírito Santo tem muito negócio de café, né? É café, cacau, né? E eram pessoas legais. No final de semana a gente sempre trocava ideia, era muito gostoso conversar. Mas assim dava para perceber que eles tinham vontade de ter algo que tem na cidade, entendeu? Eles já não estavam mais assim tão satisfeitos. Quer dizer, eles moravam na roça, no campo, mas assim aos poucos ia introduzindo a cidade dentro do contexto, entendeu? Os valores da cidade, as coisas da cidade, e ao mesmo tempo com medo da violência da cidade que estava chegando aos poucos, entendeu? Os roubos de gado, né? Roubo de sacas de café, que você, quando planta café, você não deixa, não desce com café, você colhe 50 sacos de café, aquilo fica de um dia para o outro, então dorme lá, não sai logo, né? Quem vai, o caminhão que vai pegar, demora um pouquinho. Então, assim, tinha essa preocupação, e aos poucos, essa vida, que era para ser uma vida assim, mais tranquila, né? De plantar mais aquilo que vai comer, e se vender, não vender também em quantidade assim, de quilômetros de plantação, como tem aí pelo lado do sul, né? Soja e tudo mais, essas máquinas fantásticas que a televisão mostra. Assim, eu acho que também está mudando, assim. Até o homem do campo ele tá meio contaminado com essas coisas. Não, com certeza, Francisco, não é uma coisa idílica, né? Pensar, bom, então quem está morando no campo está mais perto da natureza, né? E aí está mais perto da iluminação, consequentemente, né? Ele não... Eu acho que pode haver uma ingenuidade, assim, né? Mas é um pouco isso que a Norini escreveu aqui, né? De qualquer área que a gente tiver associado, não importa ela na cidade ou no campo, né? Que a gente consiga estar mais presente ali, né? Ou que a gente consiga tornar a atividade que a gente estiver fazendo como um local de prática realmente, né? Porque o Sansara, ele tem um caráter expansivo, então é inevitável imaginar que a gente vai conseguir criar um forte Apache em algum lugar que o Sansara da cidade não vai entrar, né? A gente não tem essa aspiração, né? Não vão fazer isso. Sim. Não vai criar uma bolha, né? Não é essa a ideia. Como é que a gente interage de uma maneira mais consciente com as coisas, né? O que eu quis dizer é que, assim, nesse campo do trabalho, a gente vê muito sofrimento, né? Porque Com certeza. você vê, assim, as pessoas, em qualquer área, né? Elas se matam de trabalhar, é como se nadasse e morresse na praia, né? Não.
E isso também vem diante de uma cultura, né, de uma falta de orientação, né. É, Eu acho não que é uma deve questão individual, né, a gente não deveria olhar para isso como se fosse uma questão individual, porque a pessoa não escolheu viver a vida dessa forma, né, ela foi empurrada por uma classe social, por um sistema, ela não um luxo pensar que a pessoa pôde escolher alguma coisa, né. sim, Mas diante da situação que se coloca, como é que a gente torna aquilo parte da prática, né. Fica mais possível, né. certo, certo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Francisco. Elise, Oi, sei que Henrique, tem oi, uma vida no Sandra. campo, né, Elise? Pois é, nada fácil aquela vida no campo. Sábado, há uns 3 sábados atrás, eu estava arrancando mudinha de uva japonesa do meio da agrofloresta que eu plantei lá. Gente, não é fácil. Não é para amador. Não é para amador viver Tem no que ouvir o campo. Fernando, depois o Fernando tem que falar aqui, Fernando, que é o nosso Credo. representante da Do inteligência da SAF? natureza. A do qual? Como assim? O Fernando do CEPES, porque o Fernando trabalha com agricultura sintrópica, né? Ah, sim. Eu tentei É o trabalhar com nosso, agricultura lá na o nosso, chácara, desisti porque ia dar muito trabalho. Eu pensei, não, só vou plantar árvore, né, que é mais fácil. sim. Assim eu já tô. A coluna velha não aguenta. Mas enfim. Gente, eu acho fantástico esse livro, assim, sabe? Eu acho que de todos os ensinamentos que eu tive contato até hoje, acho que nenhum, assim, conversa tanto com os dilemas Uhum, que a gente passa no dia a dia, né? uhum, E, cara, essa questão do trabalho, eu vou ter que reler esse livro, esse capítulo muitas vezes, porque eu acho que o meu principal karma, assim, eu vejo, assim, na minha prática, eu acho que eu tive que praticar muito no trabalho, porque de todas as minhas identidades, assim, identidade de mãe, de filha, então, enfim, de todas, assim, o que eu percebo é que a do trabalho é onde eu mais tenho chance, assim, de dar certo, entendeu? A mais vitoriosa, digamos assim. Sabe aquela identidade muito sedutora, que tudo dá sempre certo, que tudo sempre é maravilhoso, assim, não no sentido de que é bom trabalhar, né? Mas no sentido de que dá certo, né? Então, eu fico sempre olhando, assim, eu tenho olhado muito para essa questão, porque eu vejo que é ali onde é o lugar mais fácil para me perder, sabe? É o lugar mais fácil, assim, para eu entrar e achar, me iludir, assim, ser uma iludida, né? Então, eu acho muito legal isso, muito interessante. E a pandemia me trouxe, assim, uma nova forma de me relacionar com o trabalho, assim, sabe? E junto com a prática, e junto com mudanças que aconteceram na minha própria prática, sabe? De me voltar mais para a sanga local. A gente estava conversando sobre, e hoje de manhã, sobre isso no Sebe Lajado, sabe? Sobre como que a pandemia afetou cada um dos praticantes da sanga, e foi muito bonito, assim, foi muito legal. E foi muito bonito também ver o quanto que cada um se sente muito feliz da gente estar junto de novo presencialmente, sabe? Da gente continuar, né? Porque é um milagre, assim, a gente estar junto ali, enfim. E eu acho maravilhosa essa contemplação e queria agradecer muito, Henrique, por ter trazido esse livro também, essa ideia desse livro, achei muito, muito legal. E uma outra coisa também que eu acho que é muito interessante a gente falar, assim, contemplar, que talvez não esteja diretamente no que o Trumpa traz, mas talvez naquela época fosse um pouquinho diferente. O que eu vejo hoje um movimento muito forte, por exemplo, é o quanto que a nossa, por exemplo, o nosso sucesso, né, ou o nosso fracasso profissional, ele não é atribuído ao sistema, entendeu? Ele é muito atribuído a um nível pessoal. Então, e eu vejo muito assim nas empresas o perfil que é valorizado, o perfil comportamental, entende? É um perfil que como é que eu vou dizer? São referenciais que, se tu olhar dos referenciais da prática, né, são totalmente conflitantes, assim, no sentido de que para tu ter sucesso profissional, né, na maioria das profissões, pelo menos, tu tem que ter algumas características que até causam confusão na tua prática, sabe? Tipo, no sentido assim que eu não sei explicar direito, não estou sabendo explicar direito, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer.
que às vezes a gente entra num modus operandi e esse modus operandi parece que dá certo, porque tá todo mundo ali te aplaudindo, ó, você é uma ótima funcionária, e vai lá o carimbinho funcionário do mês. E aí, quando tu vai utilizar essa inteligência para qualquer outra coisa, ela não serve. Porque é uma inteligência muito limitada, sabe? Inteligência que a gente fica desenvolvendo ali no trabalho, sabe? Então, às Chegar em casa vezes, vai dar ruim, né? Se fizer igual. vai dar ruim se tu usar, né? Tipo, não é assim. Esse negócio de feedback, como a gente aprende no corporativo, não funciona com o marido em casa. Não funciona. Ainda mais se tá casado com um aquariano. Nada funciona daí no caso, né? Mas enfim. Ai, é isso. Já falei demais, desculpa. Obrigado, Elise. Oi, Letícia. Eu fiquei. Boa tarde para todo Boa mundo. tarde. Eu fiquei pensando quando falou ali da preguiça, né? Uma questão que eu acho do tempo, né? Com o trabalho, que quando o trabalho gera, eu fiquei pensando na relação com a ansiedade, né? Às vezes, eu tenho que resolver isso, isso, isso. Como ele pode ocupar a mente, ou ele pode tratar coisas também, né? De ansiedade, de essa questão das tarefas, né? Às vezes para executar, né? O modo de fazer, como ele pode ser um caminho e um obstáculo, né? Entendeu? Eu não sei se eu entendi a relação com a preguiça. Porque às vezes é um cansaço. Não, talvez eu esteja chamando de preguiça, mas assim. Por exemplo, às vezes tu tem que executar 1000 coisas. Daí, de repente, tu para, descansa e depois vai fazer, tem outra disposição mental e consegue executar, mas às vezes tem uma coisa que está chamando assim, não para, preguiça, isso é preguiça, não para, né? Uhum. Só que às vezes aquela preguiça, ela pode gerar um relaxamento que depois vai te dar uma outra dinâmica, sabe? No trabalho, uma outra disposição de mente. Uhum. É um campo, é um É uma espaço linha sutil, tênue, assim, né? né? Uhum. Cada um vai ter que experimentar, ver o que funciona. Fiquei pensando nessa medida do corpo, sabe? Porque é muito fácil falar preguiça e dizer assim, isso é preguiça, é ruim, mas talvez a preguiça é o corpo cansado também, né? Uhum, com certeza. A questão é a Porque a pessoa ansiedade, ela não... não achar que se ela eventualmente parar para descansar, ela não ficar se chicoteando depois, né? Por estar se achando preguiçosa, porque a questão no fundo é interna, né? É isso que ele está trazendo, né? Não tem necessariamente um cobrador externo que vai nos julgar, a gente já se julga o suficiente, né? Estava pensando só sobre isso. Obrigada. Mas acho que é de testar. Como é que a gente lida melhor com isso? Certeza. E o Porque tem Bruno? um trabalho de Desculpa. mente, né? Uhum. Desculpa, não. Tem um trabalho da mente, assim, ó, que é muito... Como tá inteiro no trabalho, né? Às vezes a gente não consegue estar inteiro, né? E daí tem que parar mesmo, né? Para Sim. poder depois... É que ele não, o próprio texto até agora, pelo menos, ele também não entrou em outras áreas, por exemplo, né? A motivação que a gente emprega dentro do próprio trabalho, né? Ele não chegou a abordar sobre isso, ele ainda está numa parte que ele está um pouco dando um diagnóstico, assim, de alguém olhando um pouco de fora e um pouco de dentro para essa situação toda, né? Mas aí depois a gente vai engrossando isso, né? A motivação que a gente coloca, isso também está ligado com a nossa energia, né? Ou a expectativa, a seriedade que a gente coloca ali, né? Tem várias pequenos itens ali que eles podem roubar a nossa energia ou nos alimentar, né? Isso tudo vai ficando interessante. Um pouco mais complexo, né, do que parece. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Oi, Bruno. Oi. Ah,
Queria ver a tua opinião, assim, um pouco do que eu venho fazendo. Eu venho, assim, como que deixando correr um pouco solto as coisas, sem buscar, assim, um sucesso, né? Uhum. Por exemplo, eu tô na graduação ainda, né? Na faculdade. Aí, às vezes, até eu vejo ali, nossa, eu tô para entregar um trabalho e daí eu não vou cumprir o prazo, mas às vezes eu olho mais enquanto eu estou fazendo, né? E como está sendo a minha experiência de mente, porque eu tenho a sensação de que, e daí realmente me sinto assim trabalhando coisas muito antigas, assim, que ficam sendo como que atualizadas, né? Inseguranças, autocobranças, sei lá, sensação de incapacidade, ou um perfeccionismo, ou, sei lá, uma relação com alguém do estágio, do trabalho. E daí eu me vejo assim, eu lembro quando tu falou uma vez uma metáfora assim, que é como deixar o carro solto um pouquinho, né? Não acelera, aí ele vai correr, daí observa, né? No sentido de vai observando. Então as tendências, né? Elas vão se apresentando e eu fico mais focado em iluminar essas tendências e compreender e acolher e do que exatamente corrigir, né? Eu gostaria assim de que isso acontecesse, né? Eu gostaria de não me sentir aflito em nenhuma dessas tarefas, mas eu sinto que talvez vai levar um tempo mesmo assim, né, para certas questões, né? E daí eu me sinto assim que talvez a prática é um pouco por aí, de abandonar tanto assim o resultado, a fixação ao resultado, né? Porque daí pode ter esse engano de estar sendo bem sucedido, mas como a Elise falou, às vezes tu está bem sucedido, mas nutrindo várias emoções perturbadoras e criando mais karma e tendo um sucesso, sei lá, econômico, mas não está purificando a mente, não está gerando insight. Então eu vejo assim que às vezes situações difíceis assim que acontecem assim, aí quando tu tem esse olhar de prática parece que tu não fica tão chateado de ter ficado difícil, porque é mais uma possibilidade de tu ver a tua dificuldade ou facilidade, né, em estar lidando com aquilo. Eu também lembro de uma passagem que o Lama falou, assim, que eu já ouvi falar, que às vezes quando a gente está numa estrutura de sofrimento, numa bolha, a gente não precisaria ter tanta pressa também de sair dela, porque às vezes a gente sai assim porque, sei lá, transmigrou, mudou a paisagem, mas a gente não entendeu assim por que a gente ficou preso, né? Que paisagem era essa e tudo. E a última coisa que eu venho fazendo também em relação é também deixar assim de alguma forma testar assim, ver se nasce, se brota uma paisagem mais elevada, uma motivação mais elevada de naquela mesma função. Porque eu vejo às vezes, sei lá, eu faço psicologia, né? Daí eu vejo professores e colegas assim numa motivação não necessariamente de realmente beneficiar assim, né? Eu vou tentar entender tudo e eu estou disposto a estudar e ter experiências para tentar de alguma forma aliviar o sofrimento do outro, de alguma forma ser útil. Eu vejo outras motivações, né? A pessoa ela quer organizar a vida dela, ela quer ter um sucesso ali acadêmico, ela quer progredir, mas não necessariamente assim ela está se implicando tanto. E daí eu penso que às vezes talvez aspirar que essa motivação de bodhicitta se amplie assim, mas às vezes ela é obscurecida pelo medo da reprovação, pela alguma dinâmica assim de competitividade, entre outras emoções perturbadoras. Mas é um pouco isso, assim, de olhar assim como se fosse o karma secundário, essas situações que estão acontecendo na minha vida profissional, de estudante,
para deixar os karmas primários aflorarem e eu ir trabalhando para de uma vez por todas, assim, e diminuindo a energia deles e liberando, assim. Aí mesmo que os resultados às vezes não sejam os melhores, assim, materialmente, né? O que tu acha, Henrique, assim? Eu acho que é isso mesmo. Nós estamos no Sansara, né? O Sansara é totalmente contraditório e ele não tem um fim em si mesmo, né? Então, é como se a gente, por exemplo, a gente precisa sobreviver, né? A gente tem as coisas, tem que pagar conta, tem que fazer essas coisas, né? Mas a gente pode dar um nascimento mais elevado para as ações que a gente faz, né? A gente pode olhar elas como práticas, né? Aí a gente vê a dificuldade do Sansara, a gente vê a dificuldade que é a gente lidar com esses cantos escuros que a gente carrega e que se não fosse aquela oportunidade do trabalho, daquelas pessoas que a gente encontra, a gente não estaria enxergando, a gente não estaria tendo talvez uma noção do tamanho do buraco, né? Mas aí elas nos oferecem a possibilidade da gente se dar conta disso. A gente também vai vendo que é muito difícil a gente cobrar bodhicitta dos outros, sendo que a nossa própria também é bem mais ou menos, né? Então vai ficando até um pouco estranho, assim, a gente cobrar qualquer coisa de alguém, porque a gente mesmo não é muito fiel, assim, aos votos que a gente faz e às direções que a gente gostaria de andar, né? A gente mesmo tem dificuldade de manter aquela direção, né? Então a gente vai tornando aquilo por um lado, aquilo vai virando um conjunto de exemplos da roda da vida para a gente mesmo, né? Da mente, das emoções, dos karmas, né? A gente vai olhando e vai olhando como é que a gente pode fazer alguma coisa ali dentro. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Até porque, no caso do trabalho, o ponto mais importante, no caso, nem é o trabalho em si, mas são as relações que a gente estabelece, né? O que acontece nas relações, no caso de dentro do trabalho que a gente está, né? Porque a forma como as relações acontecem, aquilo é como se indicasse o estado mental que a gente anda, né? Então a gente pode imaginar que a gente conseguiria um emprego num centro de Dharma super maravilhoso, assim, mas aquilo pode virar um samsara como qualquer outro, né? Então é menos aonde a pessoa está e mais como que ela está lidando com as relações que estão acontecendo com ela, né? Como é que a gente está olhando para as relações, como que elas estão nos impactando, a gente está impactando as relações que estão acontecendo, né? Imagina, tu como psicólogo, tem um super potencial para 1 milhão de coisas, né? Na verdade, tu já faz 1 milhão de coisas maravilhosas aí em Lajeado. Aí tu está te instrumentalizando para conseguir ter meios hábeis para poder te aproximar das pessoas com coisas mais específicas, assim, né? Super bom. Porque o budismo ele não teve necessariamente tempo, né? O tempo não é bem a palavra, mas não teve necessariamente a gente tem neuroses que são muito específicas dos dias de hoje, né? Pela forma como a sociedade está estruturada. Então, precisa de um olhar específico para aquilo, né? Psicologia é muito importante. Até a gente conversou um pouco sobre isso no encontro, no finalzinho. Da gente identificar, assim, na sanga ou no nosso próprio caminho, assim, alguns momentos que a gente se depara com algumas estruturas, assim, algum tipo de sofrimento, assim, mais incapacitante, digamos assim, ou mais intenso. Eu venho percebendo, assim, que o horizonte do Dharma, né, os referenciais, eles são profundamente, eles também curam tudo, né? Então, sei lá, você pode ter um problema com a sua mãe, e daí se você conseguir ter sabedoria do espelho, compaixão, realmente pacificar, entender aquele ser dentro das suas dificuldades, você vai ir eliminando uma certa mágoa, ressentimento e assim por diante. E então não é só que eu venho percebendo assim que, mas talvez alguns, né, precisam
de uma ajuda de uma outra pessoa mais próxima, assim, para, de alguma forma, destravar isso, né? Por exemplo, ela tem que destravar a compaixão, de certa forma, né? Aí talvez é na relação com o terapeuta que consiga oferecer esse... reparar, de permitir que ela tenha experiências de alguém sendo compassivo com ela, e acolhedor e compreensivo, e também talvez passando algum tipo de segurança, de confiabilidade, que talvez ela nunca teve na história muito assim da vida dela, ou talvez na fase inicial ela sofreu justamente o oposto, e daí ela é quase como ela tem que ser introduzida para isso numa relação assim, dia a dia, assim, né, semana a semana. E então, não que a saída não seja sempre as 4 qualidades, a gente desenvolver mais atenção e assim por diante, e todo o caminho, mas talvez assim também Um numa passo para trás, relação, né? A gente dá passos atrás que ajudam a dar esses mesmos passos, né? para também enfrentar traumas, assim, em que a pessoa ela vai ter que, de alguma forma, resgatar experiências traumáticas que são muito aflitivas, e daí ela não tem um mérito, assim, uma consciência e uma capacidade de acolhimento e de chamata e de sabedoria para, de alguma forma, liberar, transmutar, ressignificar. Aí é como se ela estivesse num ambiente mais seguro, com uma pessoa, com um ser humano ali, que pudesse pegá-la na mão para que ela suporte aquilo e esse processo possa ser feito assim. Aí a gente conversou um pouco sobre isso, assim, de trazer, talvez como uma sugestão nesse encontro com o Lama, de alguma forma, assim, os SEBs, quando escutarem esse tipo de relatos, assim, de sofrimentos um pouco mais intensos, de alguma forma saber, assim, encaminhar, ou a própria Sangha se organizar como terapeutas e assim por diante, para poder pegar na mão mesmo da pessoa, que ela está a uns degraus um pouquinho mais anteriores, não que a gente não vá encontrando na nossa jornada inúmeros traumas e coisas profundas de vidas, né? Porém, talvez coisas dessa vida, coisas assim que a pessoa não consegue nem se organizar minimamente para poder contemplar, estudar, meditar, se relacionar, né? Ela sempre se sente atacada ou ataca, entre outras coisas, e coisas que a gente vai identificar como transtornos mesmo, psicológicos e tudo. E daí seria tão bom assim a gente poder também estar, de alguma forma, oferecendo algum tipo de alternativa para essas pessoas. Tem que escrever isso, Bruno. Tem que escrever. Pra gente amadurecer, né? Guardar e amadurecer. Tá bem, obrigado. Acho que é uma aspiração. Certeza. Obrigado. Bom, gente, então a gente vai se despedir. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou sum ring luchen zan ni sa sum cha par pel druju cho sum não madan vidrau do sum gede show